O Diogo tá aí? Tá, show de bola. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um encontro da série Consultoria Ágil. Hoje é o nosso quinto encontro ao vivo no Zoom. Hoje a gente vai falar sobre como criar um produto de otimização de processos, um produto de consultoria de otimização de processos. E, mais uma vez, estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês, de criar esse espaço para a gente trocar ideia, né? Fazer networking, mal bem, cada um compartilhar suas experiências, né? São setores diferentes, cada um com suas particularidades. E eu queria desejar para vocês um excelente 2024, repleto aí de conquistas, negócios, prosperidade para todo mundo. E vamos começar, vamos falar aqui sobre o nosso tema. Que todo tempo, aqui todo mundo vem de tempo, então tempo a gente não perde, né? Todo mundo vendo minha tela já? A capa da apresentação? Então, perfeito. Pessoal, como sempre, eu vou mostrar. Hoje a agenda é bem simples, tá? Eu vou direto ao ponto, fazer uma introduçãozinha rápida aí, só para lembrar vocês quem é a Luz, né? Por que que a Luz quer ajudar vocês. A gente vai falar rapidamente ali, uma introdução, o que que são processos, o que que é otimizar processos, e vou falar mais especificamente sobre uma consultoria em otimização de processos. Lembrando sempre, pessoal, que aqui a gente tem uma hora, né, uma hora é pouco, né, com as dúvidas, né, que eu sempre abro espaço para tirar dúvidas. Então, assim, o meu conteúdo, ele geralmente tenta entregar para vocês ali o 80-20, né, suficiente para pegar e começar a criar esse produto. Mas o exercício da consultoria requer muito mais aprofundamento, né, requer muito mais estudo, correr muito mais atrás do que a gente quer fazer. Mas aqui eu tento plantar a semente para que vocês tenham o suficiente para cá. Gostei, quero mergulhar de cabeça e é o suficiente para vocês conseguirem fazer isso. Então, introdução rápida, né? Como sempre, assim, falando sobre a Luz, né? Quem é a Luz? A empresa que eu ajudei a cofundar, hoje eu sou o CEO da empresa. A Luz, ela nasceu para ajudar empreendedores, ponto final, sempre foi meu propósito de vida, né? O consultor, eu acredito que quando eu ajudo, eu estou fazendo ali um gol que vale dois, né? Porque eu estou ajudando não só um empreendedor, porque todo consultor para mim é um empreendedor, mas também é um empreendedor que ajuda outros empreendedores, então eu estou atingindo muito mais gente. Então, por isso que hoje eu tento voltar muito a Luz para ela ser a empresa do consultor, sabe? Um lugar onde o consultor ele se sente atendido, onde ele se sente em casa. E eu, particularmente, né, não só a Luz, mas como eu trabalho por um mundo onde empresas não quebrem mais por falta de acesso a coisas que, para mim, deveriam estar resolvidas há, sei lá, 30, 40 anos, ou pelo menos desde que a internet foi criada, né? Acesso a ferramentas, melhores práticas de gestão, networking, né, dentre outras coisas. Então essa é a visão da Luz. A gente acredita no mundo onde, cara, legal, a empresa quebrou porque ela não tem fit de mercado, não tem demanda pelo que ela está oferecendo. Cara, acontece. Agora, ela não pode quebrar porque, cara, os controles financeiros não estão estruturados, sabe? Ou estão porque, não sei, coisas que, em teoria, deveriam, né? Todo mundo deveria ter acesso a essas metodologias de gestão, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que o mundo é muito plural, os gestores são muito diferentes, então, né, essa é a nossa luta diária. E é de vocês também, de certa forma. E a gente passou por uma linha do tempo, assim, que eu considero muito interessante, porque em 2007 a gente só prestava consultoria personalizada sob demanda, como a maioria daqui deve fazer, né? Então, a gente ia atrás dos clientes, perguntava qual é o seu problema, fazia um diagnóstico, montava um escopo e entregava aquele escopo. E a gente percebia que aquilo ali era legal, a gente sentia que a gente estava, né, conquistando o nosso propósito, só que cada consultor conseguia atender quatro, cinco clientes por vez, a gente precisava ganhar escala, né? Se a gente quisesse realmente fazer uma diferença no Brasil, em escala global, a gente precisava ganhar escala. E aí, em 2009, a gente começou um movimento de começar a ganhar escala na nossa consultoria. Então, a gente começou a empacotar os nossos produtos e a gerar demanda para eles, né? A gente até tinha uma, um escritório de coworking nosso lá no Rio de Janeiro. A gente dava alguns cursos gratuitos para atrair empresários, para tentar vender pacotes fechados de consultoria. A gente chegou a ter uma vitrine de loja de consultoria com pacotes, né, expostos na vitrine. Então aquilo ali a gente começou a ganhar escala, só que a gente se apaixonou pela escala, porque a gente começou a ver que a gente começou a entrar em lugares que a gente nunca pensou no Brasil. Antes a gente
Nós éramos consultores muito locais, muito regionais, a gente atendia pequenos empresários do Rio de Janeiro, a gente passou a estar no interior de Minas, no Acre, no Nordeste, no Sul, a gente passou a estar nos quatro cantos do Brasil, e então a gente começou a caminhar cada vez mais para esse processo de escala. E em 2011 a gente começou a lançar produtos digitais, né? E em 2013 a gente fez um shift praticamente completo para uma empresa de produtos digitais. E o legal é que cada planilha nossa, né, ela tem ali anos de consultoria embutidos nelas, né? A gente considera que cada planilha nossa hoje é uma consultoria que passou pelo processo de produtização. A gente foi, é claro, a gente foi até o extremo, né? Vocês não precisam ir tão longe se vocês não quiserem, mas ganho de escala é sempre bom para todo mundo. E hoje a gente ainda deu até mais um passo, né? Hoje a gente considera que a Luz seja um produto tecnológico, né? Hoje ainda muito simples, né? A gente tem um sistema de licenciamento, mas é algo que a gente vai evoluir muito nos próximos tempos. Continue acompanhando a gente, porque a gente vai trazer muita novidade para consultores, principalmente. E aí, falando sobre a série, né? Consultoria ágil especificamente. O nosso objetivo aqui é ajudar empresas de consultoria a crescerem via ganho de escala e novas fontes de receita. Então, hoje, assim, os temas que a gente aborda são principalmente criação de novos produtos, né? Mas como eu falei, sempre com uma pegada muito prática, sabe? Eu não sou o cara aqui que vou ensinar para vocês a teoria do que é um processo, um fluxograma. Ricardo perguntou se vocês vão ter acesso a essa apresentação. Vão sim, Ricardo. A gente manda sempre no dia seguinte a apresentação e o vídeo também do nosso encontro ao vivo. Mas assim, eu não sou o cara aqui que vou ensinar para vocês a teoria, a gestão da qualidade em seus pormenores, sabe? Gestão por processo em seus pormenores. Aqui o meu objetivo é mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças ter um produto de consultoria de otimização de processos. E aí, é claro, cada um tem que fazer o seu dever de casa, de ir atrás do conteúdo teórico, de ir atrás de mais contatos, né, ligados ao tema, e aí sim, né, depois de fazer um teste com esse produto, estruturar algo mais robusto. E a nossa frequência quinzenal. Então, uma quinta sim, outra não, a gente está aqui na série Consultoria Ágil juntos, conversando sobre temas mais diversos que a gente sempre divulga ali no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, o Diogo daqui a pouco vai mandar aqui o link. Entra lá, porque é onde a gente divulga os próximos temas, né, horários, né, se vai ter alguma mudança ou não. Então, quem está lá está bem informado sobre a série. E aí vamos para o tema principal, então. Vamos criar juntos aqui um produto de consultoria em otimização de processos, né? Mas antes disso, cara, o que que é otimizar processos, né? Por que otimizar processos? Então, primeiro, o que que é um processo na minha leitura, né? Eu sempre tento trazer a minha leitura, ou quando não é minha, eu digo de quem é. Na minha leitura, um processo é um conjunto de atividades interligadas, né, que podem ser sequenciais ou não, e elas são estruturadas para que, após a sua execução, um resultado seja atingido. Então, eu posso ter um processo de vendas que vai me levar a fechar com o cliente no final dele. Eu posso ter um processo de produção que, no final, eu vou ter um produto ali produzido, né? Eu tenho inúmeros processos. Eu posso ter processos mais simples. Eu posso ter um processo de, sei lá, como um processo de solicitação de reembolso de uma empresa. É um processo, né? Se ela tem um procedimento padrão ali, atividades interligadas que levem aquele reembolso a ser concretizado, aquilo ali é um processo. Ele é crucial para a empresa? Cara, normalmente não, mas é um processo. Então, normalmente, os processos eles são representados visualmente através de fluxogramas, né? Que é essa estruturazinha aqui que tem cada etapa dele, e essas etapas elas são ligadas por setas, né? Algumas etapas, atividades ocorrem concomitantemente, outras acontecem de forma sequencial. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, assim, né? De uma empresa, por exemplo, que precisa receber um pedido, e aí a primeira, ela chega ali numa encruzilhada. Ela tem o produto disponível? Sim ou não? Se não, o procedimento que ela precisa seguir é informar para o cliente, o possível cliente, né, que está ali solicitando o pedido, ela precisa informar os produtos disponíveis. Se o cliente não se interessou pelos produtos disponíveis, o processo está encerrado. Não tem mais nada na política dessa empresa, não existe mais nada a ser feito.
Se o cliente se interessou, ela vai para o processo, ela volta para o processo padrão, né? Que é quando acontece a mesma coisa quando a empresa tem o produto disponível. Ela vai receber o pagamento, processar o pedido, e aí depois tem mais ali uma encruzilhada, o pedido é para viagem, então normalmente deve ser um restaurante, né? Esse exemplo. Porque se o pedido é para viagem, ela embala para viagem e finaliza o processo. Se o pedido não é para viagem, ela serve no local e também encerra o processo. Então, é uma forma bem simples assim de analisar um processo, mas é um, como eu disse, né, um dispositivo visual assim que ajuda bastante a entender, né, como os processos funcionam. Alguns são mais complexos, né, você tem até aquela estruturazinha de cada linha ser um responsável e o processo ele vai, e o fluxograma ele vai indo para baixo, para cima, né, dependendo de quem é o responsável por aquela atividade, né, outros, né, tem vários tipos de representação, mas como eu falei, né, agora faz parte de cada um aí tentar entender melhor como se mapeia processos, como ir atrás desse tipo de conhecimento mais teórico para melhorar cada vez mais, né, o aprofundamento que vocês querem ter nessa área. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo? Estamos juntos? Então vamos continuando. Qualquer coisa pode parar, pode perguntar. Estou aqui para a gente interagir também. Não quero que seja um monólogo, quero que a gente converse, até porque eu tô aqui para, como eu falei, né, ajudar vocês a entrarem nesse caminho, mas pode ter alguém aqui que seja mais especialista que eu nisso. Então, por que não, né, a gente não trocar esse tipo de experiência? E o que é otimizar processos, né? Você otimiza um processo quando você consegue melhorar ou até manter o resultado gerado por aquele processo com com uma gestão de recursos mais eficiente. Então você pode, por exemplo, ter o mesmo resultado, mas em menos tempo, né, sem gastar mais, ou então gastando mais de um jeito que aquilo ali não seja compensado pelo tempo. Você pode usar os mesmos recursos, mas, sei lá, melhorar um pouco o seu resultado. Então você otimiza processos quando você consegue ter como eu falei, né? Você melhora o teu output ali, a tua saída, o teu resultado, ou até mantém, mas utilizando os recursos de forma mais eficiente. Um outro ponto importante, né? Você não está, você está otimizando um processo, mas você não está fazendo isso de forma benéfica para a empresa quando você melhora o resultado de um processo, mas você piora o resultado de outros processos. Isso é importante você estar atento também, né? Por exemplo, tem a equipe de compras melhora o resultado do processo de compra de novo. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Só parou a gravação, você tá online. Tá, ele já está como anfitrião. Acho que ele só. Show. Então, cada empresa ela vai ter processos que vão ser cruciais para ela. E você vai. E uma coisa legal é que você sempre vai ver similaridades nesses processos cruciais, dependendo do nicho em que você está operando. Eu trabalho principalmente com empresas ligadas ao agro. Cara, você vai ter determinados processos cruciais que vão ser muito parecidos de empresa para empresa, né? Eu presto consultoria para o setor de turismo. Os processos cruciais eles vão ser parecidos de empresa para empresa. Então, alguns exemplos, né? Uma empresa de serviços B2B, né? Como vocês, B2B, né? Consultoria. O processo de venda geralmente é um processo que é extremamente crucial, né? Um processo que leva vocês desde da chegada de um prospect na empresa até o fechamento de um contrato, é um processo extremamente crucial para o resultado da empresa como um todo. Uma indústria de qualquer natureza, normalmente o processo de vendas pode ser também crucial para a indústria, mas normalmente o processo de produção ele também vai ser muito crucial, né? Porque especialmente em indústrias que vão ter muito volume ali de produtos sendo produzidos, às vezes uma otimização pequena vai reduzir tanto o desperdício que vai mudar a empresa de patamar. Então, por exemplo, uma empresa de revenda, varejo, normalmente o processo de compras, né, para ela vai ser muito crucial, né? Você conseguir os melhores preços, os melhores fornecedores, garantir que o estoque nunca vai estar vazio, né? Que sempre que o teu cliente fizer um pedido, você vai ter aquilo ali disponível, né? Mas como eu falei, cada empresa vai ter seus processos cruciais, que são aqueles que
realmente impactam, né, no resultado diretamente, e cabe a você, como consultor, também analisar, né? Normalmente você vai pegar isso até através de uma conversa, assim, né? Vai precisar de um estudo muito profundo para entender o que que é crucial para aquela empresa, né? O que que ela faz repetidamente todos os dias, né, para gerar o resultado que ela gera. Mas eu vou mostrar também depois algumas ferramentas que ajudam nessa fase de identificação dos processos cruciais. Tá, então um exemplo simples, simplório aqui de otimização de processo, e esse aqui é um caso real, tá? De uma empresa que eu trabalhava. Ela tinha um processo de vendas que funcionava mais ou menos da seguinte forma, né? Claro que você pode quebrar isso em mais etapas, mas assim, a grosso modo ele funcionava da seguinte forma. Você tinha um início, que era quando a empresa recebia um contato, né? E era uma empresa que recebia bastante gente, entrava em contato com essa empresa, ela já era uma empresa de consultoria mais conhecida, então muitos prospects chegavam de forma reativa. Então, ela recebia um contato, ela fazia uma primeira reunião de diagnóstico ali, montava uma. E aí ela já enviava uma proposta, né? Já com escopo, com tudo, com prazo, com preço, né, ela fechava alguns clientes. Então ela percebia que num ciclo semanal, mais ou menos, aí os números já são fictícios, mas eles acompanhavam mais ou menos esse funil aqui. Num ciclo semanal ela recebia de novo, pode falar. Ô, Felipe, desculpa, é que o processo que você está mostrando, para mim, é muito interessante, porque eu sou de consultoria, né? Em função de pandemia, uma série de coisas, foco em outros negócios, eu parei e estou recomeçando agora, né? E você coloca que o início recebe um contato. Não tem uma etapa anterior a receber um contato, que é a questão da divulgação, enfim, de eu aparecer, enfim, não existe antes de receber o contato como gerar um potencial para receber o contato. Então, a minha Então, pergunta é mas se isso não aí. existe antes, se, é questão só de entendimento, pode ser que esteja entendendo também de uma forma inadequada, mas antes de receber o contato, existe alguma tarefa? Tem, com certeza, porque esse é o processo comercial, sabe? Mas existe um processo de prospecção, como o André colocou aqui no chat. Você pode existir um processo de gestão das suas redes sociais, né? Ou um processo sobre como você produz conteúdo para o seu blog. E esses processos eles vão estar dentro de um grupo, né, de processos né, que vão ter como finalidade gerar leads, né, no caso. Não, e esse processo que eu estou mostrando aqui é o que acontece a partir do momento em que o lead ele chega, né? Então aí você tem um- uma sequência de atividades ali ligadas ao comercial que precisam acontecer para aquele lead ele virar um contrato, entendeu? Cada um vai ter os seus processos para fazer aquela coisa acontecer, né? E pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser 10, né? Depende do grau de complexidade da empresa também. Por exemplo, a Luz hoje não tem processo comercial, né? Mas a gente tem muitos processos para geração de leads, muitos, né? Um desses, inclusive, é o que está acontecendo agora, né? A série Consultoria Ágil, ela serve esse propósito, né? Claro, né? Expansão de marca, de gerar relacionamento, engajar, né, a nossa audiência, mas, né, o resultado tangível desse processo é a geração do lead, no final das contas. Então ela tinha mais ou menos esses números assim num ciclo semanal. Ela recebia 100 contatos mais ou menos, ela tinha uma perda ali de 50%, que conseguia fazer diagnóstico com 50, enviava a proposta para 10 e fechava 5 clientes no final das contas. Então ela tinha uma perda muito grande do diagnóstico para a proposta. Eles percebiam que muito cliente já chegava perguntando o preço e quando eles respondiam, aquilo ali gerava um certo o cliente ficava assustado com os valores e não queria continuar a negociação. E aí, depois de vários testes que essa empresa rodou nesse processo comercial, o que fez mais sucesso ali, que ela conseguiu realmente melhorar o desempenho do processo comercial dela, foi acrescentar uma etapa de apresentação de esboço da proposta. Então, o que ela fazia? Ela, antes de enviar a proposta, ela
sentava com o cliente e mostrava um esboço. Cara, o projeto que eu pensei para você tem mais ou menos esse escopo, e se for dessa forma, né, ele pode custar de X a Y e eu vou te entregar ele em 2 a 3 meses. Então ele dava uma margem de preço, dava uma margem de cronograma e mostrava mais ou menos o esboço, o escopo que ele estava pensando para aquele projeto. E aí, o que que acontecia ali? Por que que o desempenho desse processo melhorou? Ele passou de uma perda que ele tinha de 80% entre a proposta, o diagnóstico e a proposta, para uma perda de 60%. E o resultado melhorou no final, porque ele passou a fechar o dobro de clientes nesse processo. Mas por que que ele conseguiu, né, resolver isso? Porque na apresentação de esboço, ele percebeu que ele conseguia ali captar as objeções de compra, né, do prospect, o que ele não fazia quando ele mandava a proposta, ele conseguia ali tentar trabalhar aquilo na hora. E também a empresa ganhou nas duas frentes. Por quê? O processo de fazer uma proposta era um processo muito longo. Então, fazer 50 propostas por semana era uma coisa que demandava muito recurso não financeiro, né? Enquanto fazer 50 esboços de propostas, para eles era muito mais fácil, né? Porque eles não precisavam entrar nos pormenores técnicos ali do projeto, né? E ele botava uma margem de preço, uma margem de cronograma, porque isso aí a gente consegue fazer tendo um esboço. E depois ele fazia 35 propostas, né? Era uma coisa mais fácil do que fazer 50. Então a empresa não só melhorou o resultado, como economizou recursos na outra frente. E isso, cara, pode ser feito para qualquer processo. Você pode fazer isso para um processo de produção de uma indústria, você pode fazer isso para um processo de compra, você pode fazer isso para um processo de produção de conteúdo escrito para o seu site, você pode fazer para qualquer processo. Se você tiver ele mapeadinho e conseguir ter os outputs, né, de cada etapa, ou onde você tem perda, você consegue fazer esse tipo de otimização. Até aqui tudo bem, pessoal? Show. E aí, falando, né, agora entrando na consultoria em otimização de processos especificamente, primeiro eu queria propor uma reflexão para vocês. A primeira coisa que vocês precisam pensar antes, né, de lançar um produto de otimização de processos, antes de ir para o mercado, entre aspas, é, cara, como se posicionar, tá? Por que que eu estou perguntando isso? Porque normalmente, se você falar, cara, eu sou um consultor especialista em otimização de processos, isso é uma proposta de valor fraca, na minha opinião. Ela vai ser forte se o teu perfil de cliente ideal ele tem muita maturidade quanto à importância de otimização de processos. Por exemplo, você vai trabalhar normalmente com indústrias que têm um setor de qualidade ou um setor de processos, né, onde o teu cliente, o teu decisor final é o diretor dessa área. Legal. Se você falar que você é um cara que otimiza processos, que você tem resultado nisso, você vai ser visto de forma positiva. Mas se o teu perfil de cliente ideal, ele é o empreendedor, é o dono de um pequeno ou médio negócio, você falar para ele que você é especialista em otimização de processos, normalmente, tá? Normalmente, não, isso não estou falando de todos os casos, vai ser uma proposta de valor fraca. Então, melhor nesse caso, né, se você vai trabalhar diretamente com o empreendedor, é você se posicionar como um consultor especialista em atingir determinado resultado via otimização de processos, né? Eu sou o Filipe, eu sou um consultor especialista em melhorar o teu desempenho comercial através da otimização do teu processo de vendas. Eu sou o Filipe, eu sou especialista em melhorar é, em, não sei, aumentar a sua capacidade produtiva da sua indústria através da otimização dos seus processos de produção. Então, fica essa reflexão aí para cada um de vocês. Dinor, quer falar? Ah, perfeito. Você acabou respondendo a minha questão, que é justamente essa experiência que eu estou tendo agora, né? De fazer contato com empreendedores, e eles têm um estilo de gestão muito intuitivo, né? E não tem uma mentalidade de tudo que se faz dentro de um processo, né? Então, essa linguagem, para eles, né, eles não compram, né? Agora, se focar em resultados, né? Aí sim, né? Obviamente, Isso. aí existe um compromisso, então, de ficar vinculando o trabalho
ao resultado. Ou seja, isso pode até significar que eu possa correr pelo resultado. É difícil, assim. Eu acho que você tem que apresentar. Cara, assim, eu gosto de duas coisas assim no mundo da consultoria que são as seguintes. Primeiro, cara, o consultor, ele sempre que ele vai iniciar uma relação, ele tem que pensar primeiro nas frutas baixas, sabe? Tipo, qual é o resultado mais rápido aqui que eu mostro para esse cliente para ganhar a confiança dele? Porque a partir dali, por mais que ele tenha intuição, ele vai confiar em você e a tua palavra vai ter peso 2 para ele. Então, cara, toda árvore tem as frutas que estão lá no alto e tem as baixas. Quais são as baixas? Quais são as low hanging fruits, como disse o André? O mercado usa muito esse termo. Quais são as frutas baixas que eu posso pegar aqui e, cara, já ali rentabilizar a minha relação com esse cara? E a segunda, né, que eu ia falar, cara, especificidade vende, sabe? Então, quando você já é muito conhecido, legal, pô, sou um consultor financeiro aqui, por exemplo, o André é o cara do business plan lá em Miami. Então, se você, pô, chegar lá e falar business plan, cara, todo mundo vai te indicar para ele. Quando você é um pouco menos conhecido, você tem que ser mais específico, sabe? Você tem que falar, cara, eu sou o cara que resolvo a parte comercial de pequenas confecções ligadas à moda. Eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso. Porque aí, cara, a galera daquele setor vai olhar para você, entendeu? E você vai ter você vai diminuir o teu público potencial, teu mercado potencial, para ter uma conversão maior. E isso é interessante para você no início, porque você não tem muita capacidade de prospectar ainda, você não tem muito braço. Então, essa especificidade no início, melhor. Ah, cara, agora eu, né, já estou sendo visto como referência, quero pegar mais um braço aqui, quero aumentar um pouco o meu posicionamento. Legal, você já consegue. Mas eu começo sempre, cara, tentando ser muito. Sempre que um consultor vem me pedir, vem fazer mentoria comigo, algo do tipo, eu dou sempre essa dica, cara, tá começando, vai no micro primeiro, vai no específico, muito específico. A gente, cara, o mercado B2B, ele tá começando a ganhar muitos atributos de B2C, né? E o B2C, ele é muito assim, né? Porque a gente olha, assim, hoje em dia a gente vê muita publicidade, muito anúncio. Então, cara, a gente vai no que fala diretamente pra gente, né? Outro dia, por exemplo, eu fui comprar uma camisa e eu comprei cara, eu vi um anúncio que o cara falava, cara, é para homens de 30 e poucos anos, que já tem filhos, que, pô, não estão em plena forma física. Falei, cara, isso é para mim, ele tá falando comigo, legal, eu vou comprar. O mercado B2B, ele tá cada vez mais assim, sabe? As pessoas não querem mais a comunicação genérica. Ah, eu tenho 10 anos de experiência em gestão estratégica. Tá, cara, mas não é uma entrevista, sabe? Você não quer um emprego, você quer ajudar ele no problema dele. Então, se você conseguir conectar com aquele problema daquele setor, com aquela dor específica, você vai ter mais chances de vencer no teu posicionamento, no teu processo comercial. Faz sentido? Então, Faz total beleza. sentido. É isso mesmo. Show. Vamos continuando, então. Então, isso aqui eu deixei mais até como reflexão mesmo. E isso aqui vale para tudo, tá? Para otimização de processos, para outros tipos de produtos que vocês tenham um posicionamento, assim, ele tem que falar com o perfil de cliente ideal e, como eu falei, quanto mais no início, mais específico. Depois você pode ir abrindo um pouco o leque, né? E você pode se posicionar como um especialista no comercial, ou então um especialista em gestão de pessoas. Beleza, quando você já é conhecido, você consegue. No início, você tem que tentar endereçar diretamente ali para um setor ou dois no máximo. E, assim, minha leitura, né, do objetivo da consultoria em otimização de processos. O objetivo da consultoria em otimização de processos é que você implemente e gerencie um sistema de melhoria contínua de processos na empresa cliente, levando a melhores resultados financeiros. Então, teu objetivo aqui não é, assim, na minha leitura, tá? Não é simplesmente você, sei lá, fez uma melhoria aqui, ok, acabou, ou então, né, vou ver aqui o que dá para tirar desse processo comercial. Cara, quando você fala em otimização de processo, você fala em melhoria contínua, você fala em criar uma cultura dentro daquela empresa, uma cultura onde as pessoas
consigam, onde um ciclo de otimização de processo ele esteja rodando quase que o tempo inteiro, sabe? Que a empresa comece a pensar em seus processos sempre com essa mentalidade de, cara, como é que eu ganho, como é que eu melhoro meus resultados aqui, como é que eu economizo recursos aqui, como é que eu gero mais eficiência nesse processo. E isso com certeza tem que conectar no final das contas com os resultados, né? Que podem ser financeiros ou podem ser até outros resultados que a empresa mira, desde que sejam resultados cruciais, né? E para mim, assim, o core da consultoria em otimização de processos é o ciclo PDCA. É uma metodologia assim que eu gosto bastante. Ela tem 4 fases, né? O PDCA, né, são 4 letras aí que significam as fases, né? Remetem às fases do ciclo. A primeira fase é planejar, né? Do inglês plan. Nessa fase, você elabora um diagnóstico de possíveis falhas no processo e oportunidades de melhoria. Então, você começa ali diagnosticando, entendendo, cara, quais são os processos cruciais, o que eles têm de oportunidade de melhoria, quais são possíveis testes aqui, quais soluções eu posso colocar, implementar nesse processo para melhorar, o resultado dele ou melhorar a eficiência dele. Na segunda fase, que é a fase né, de fazer, de executar, você testa a possível melhoria que você escolheu na fase um. Na fase, na fase 3, né, que significa ser de check, né, de checar, você avalia os resultados do teste, você entende se aquilo ali fez sentido, se melhorou o processo ou não. E na última fase, né, que é o A de act, de atuar, você decide se aquela melhoria ela vai ser implementada como um todo ou se você simplesmente vai considerar que o teste deu errado e vai reiniciar o ciclo de novo na fase planejar. Filipe, quanto tempo dura esse ciclo? Cara, depende muito, tá? Depende do volume de informações que transitam naquele processo, porque para você testar coisas, você precisa de relevância estatística, né? Então, depende muito. Tem coisas na luz que eu consigo testar em uma semana, tem coisas que eu preciso de 2 meses para testar. Tem empresas que vão ter ciclos que elas, né, para fazer mudanças, porque aí tem mudanças que são extremamente robustas, né? Por exemplo, você tem uma equipe comercial de 100 pessoas e você quer fazer um teste, você vai fazer um teste ali, você vai pegar 5 e vai, né, treinar eles para seguir um protocolo diferente, né, de um playbook diferente, comercial, e vai analisar. Vamos esperar ele começar, né? E aí você quer depois atuar, você decidiu que aquele teste fez sentido, você precisa implementar na empresa inteira, né? Você vai ter que treinar a equipe inteira, você vai ter que provavelmente mudar os SOPs da empresa, né? Os documentos ali de procedimento padrão. Então você vai ter um trabalho ali de plano de ação para implementar aquele teste que você fez antes de reiniciar, ou pelo menos de endereçar aquilo, né, para a equipe responsável antes de recomeçar o ciclo na fase planejar. Beleza? O Vedder, é Vedder ou Wedder? Desculpa a dúvida. Bom, vou chamar de Vedder. A planilha de PDCA é da Luz, proporciona essa análise de ciclo. Proporciona sim, Vedder. É uma das ferramentas que eu vou mostrar, que eu vou falar rapidamente aqui hoje. Então, em linhas gerais, assim, né, falando das fases aqui do ciclo, né, das fases de um projeto, né, você sempre pode, né, até como o André falou aqui no início, você pode ter um projeto seu que tem início, meio e fim, né, que você tenha, sei lá, que você rode esse ciclo uma vez só, ou que você rode 2, 3 vezes, uma quantidade de vezes pré-determinadas, ou você pode ter um projeto, nesse caso, contínuo, né, porque, como eu falei, você está implementando uma cultura de melhoria contínua. Então, esse é um tipo de projeto ou então você pode trabalhar um ciclo anual com a empresa e, né, e tentar rodar isso o máximo de vezes possíveis. Enfim, e aí cabe a cada um também desenhar, né, os pormenores aí do seu produto antes de colocar no mercado para entender a melhor, como a entrega, né, vai ser feita da melhor forma possível. Mas, em linhas gerais, assim, o que você quer, né, descobrir em cada fase ou fazer em cada fase, na fase planejar, você quer descobrir quais processos requerem mais atenção. Quais são as falhas, né, oportunidades de melhoria que você identifica nesses processos? Como você,
quais são as prioridades, né? Como você ranqueia essas falhas, né? Quais são as principais falhas ali que, se você atuar em cima delas, você tem uma probabilidade de atingir melhores resultados. Como você testa possíveis soluções, né? E quais resultados você vai esperar? O que configura um teste, né, bem sucedido, o que configura um teste mal sucedido? Quando você tem todo esse escopo desenhado na fase de planejamento, você vai desenhar esse escopo de como vai ser aquele ciclo que você vai estar rodando. Você vai para a segunda fase, você vai executar o teste, né, que você definiu. Então você vai colocar ele no ar, garantindo que os resultados, né, dele estão sendo coletados. Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem. Às vezes elas, vai lá, né, vamos fazer dessa forma aqui. E aí depois, cara, como é que eu vejo se deu certo ou não? Ninguém sabe, porque não criou-se uma estrutura de coleta de dados, né, enquanto você está ali fazendo aquele teste. Então você não sabe se aquele processo melhorou porque, né, a etapa que realmente estava ruim melhorou, ou se foi por outro motivo, ou se foi por algo completamente aleatório. Então, assim, você tem que garantir que, né, você está junto com o teste que está sendo feito, você está garantindo que os dados vão ser coletados e você vai ter uma certeza sobre o que você está ali tentando implementar. Depois você vai para a fase de checagem, né? Você vai deixar aquele teste rodando por um tempo até você ter algum tipo de relevância de volume, né, de dados. Você vai checar se os resultados cumprem os critérios de sucesso. E por último, você vai atuar, né? Você vai decidir se eles cumprem os resultados, né, os critérios de sucesso, você vai implementar aquele teste na rotina da empresa. Se eles não cumprem, você vai simplesmente reiniciar o ciclo. E você pode reiniciar no mesmo processo, né? Porque você não resolveu aquele problema, o processo ainda tem falhas, ou você pode escolher outro processo para trabalhar se você entende que, sei lá, se as prioridades da empresa mudaram e tudo mais. Mas você vai reiniciar o ciclo. Então, na fase um, né, o seu objetivo é planejar ali as melhorias a serem testadas e implementadas em processos, né? Então, você ainda está numa fase de planejamento. O que que você precisa fazer? Quais são os trabalhos que você precisa fazer nessa etapa? Mapear os processos críticos da empresa, né? Quais são os processos que isso aí é legal, né? Porque cai ali no que a gente estava conversando antes sobre as frutas baixas. Se você conseguir atuar sobre um problema muito relevante dentro de um processo crítico, você já começa mudando aquela empresa de patamar. Então, legal, né? Você já marca um golaço e ganha a confiança do seu cliente, né? Dali o teu projeto ele passa a ter uma vida útil muito mais longa. Então, mapear os processos críticos da empresa, definir os principais pontos a desenvolver nos processos. Eu vou falar de ferramentas que ajudam a fazer esse trabalho, tá? Escolher o ponto a desenvolver mais prioritário, né? Você precisa ranquear os problemas dos processos, né? O que vai gerar mais resultado se eu atuar em cima. Planejar soluções para o ponto a desenvolver mais prioritário e escolher um teste dentre as possíveis soluções. Escolher e planejar esse teste. Então, para definir os processos críticos da empresa, né? Como eu falei aqui, normalmente, cara, isso aqui você vai até pegar numa conversa, né, com as lideranças da empresa ou com outros membros, você já acaba pegando, né? Porque você começa a entender o que aquela empresa faz todo dia, né? O que ela repete mais vezes para atingir os resultados que ela está atingindo. Então você já consegue através de uma conversa. Mas tem algumas ferramentas que ajudam, tá? Então, por exemplo, o diagrama de Pareto, né, que parte do princípio do 80-20, né? Ele te ajuda a pensar nas atividades ali dentro da empresa, onde você coloca 20% do esforço que geram 80% dos resultados. Então, a nossa planilha de diagrama de Pareto, você consegue trabalhar ela, usar ela com essa finalidade, né? De você tentar ali, né, colocar processos e seus outputs, né, suas saídas, seus resultados. Uma outra planilha interessante é a planilha de desempenho de processos em Excel, né, da Luz também. Então, ali, às vezes, o teu primeiro exercício vai ser preencher essa planilha, né? Pegar por um tempo, preencher ela, né? Porque aí você já vai ter a noção ali de quais são os processos que estão tendo melhor desempenho dentro da empresa ou que estão gerando mais resultado. Em seguida, né, eu sempre sugiro, assim, tem gente que prefere não fazer essa etapa.
mas eu sempre sugiro que, cara, esses processos eles sejam mapeados, né? Você consiga montar ali o fluxograma bem detalhado, né, de cada um, porque às vezes a otimização ela está no detalhe, tá? Porque tem uma etapa ali que está acontecendo que não precisava acontecer, e você só vai saber se você tiver aquele fluxograma muito bem mapeado daquele processo, né, no detalhe mesmo. Né? A gente tem uma planilha de mapeamento de processos também, Excel, que, cara, ela entrega assim o que ela se propõe. Cara, a saída dela até é muito bonita, assim, eu gosto bastante dessa planilha. Mas, assim, se quiser usar uma ferramenta mais robusta, a Microsoft tem o Visio, que é uma ferramenta específica para criação de construção de fluxogramas, né? Já usei também, muito boa. Tem outras opções também, se vocês procurarem, ferramenta específica para mapear processos, ferramenta gratuita para mapear processos, capaz de encontrarem, tá? Não, não vou dar a certeza aqui. A gente também tem uma no site, se vocês procurarem, tem uma apostila, né, sobre como fazer mapeamento e gestão de processos, porque talvez de tudo isso aqui que eu estou passando, essa seja a parte teórica aqui mais pesada, assim, sabe? Eu acho que é legal você, se você quer operar nesse sentido, quer ter um produto de otimização de processos na sua empresa, entender bastante, assim, sobre mapeamento de processos é interessante. Ó, o Reinaldo falou que o Visage é espetacular para desenhar processo e tem uma versão gratuita muito completa. Então, ó, tá vendo como é bom a gente colaborar? Visage é uma ferramenta aí que vocês podem testar. Obrigado, Reinaldo. Na etapa 3, definir e priorizar pontos a desenvolver nos processos. Cara, eu gosto muito da matriz Gucci para esse exercício. A matriz Gucci, ela GUT, né, é o acrônimo para gravidade, urgência e tendência. Então, o que que essa metodologia ela faz? Ela te ajuda a ranquear os problemas que você identificou a partir desses três critérios. Cara, é um problema que ele é muito grave ou pouco grave? Tá, ele é pouco grave, mas ele é urgente ou não urgente, né? Se, sei lá, se eu não fizer nada a respeito, o meu risco aumenta muito, né? E qual é a tendência desse problema? Ele piora se eu não fizer nada, ou ele se mantém, ou ele melhora, né? E a partir daquilo ali você começa a entender, né, o que que é mais prioritário, o que que você tem que atuar em cima para atingir resultados rápidos. Para mapear as possíveis soluções, né, eu gosto. Claro, isso aí vai sempre partir de um brainstorming junto com a equipe, de você, cara, né, pensar em mudanças naquele processo junto com a própria equipe. Mas antes disso, eu gosto de usar a planilha de diagrama de Chikawa, né, que é o diagrama de causa e efeito. Esse, essa planilha, ela te ajuda a se aprofundar nos problemas, né, em um determinado problema, para você entender quais são as causas e efeitos daquele problema. Então, se você fizer esse exercício junto com a equipe ali, com o teu cliente, antes de pensar em possíveis soluções, você vai ter uma saída para essa etapa muito mais assertiva, né? Porque você entendeu de fato causas e efeitos. Então, eu gosto de fazer esse exercício antes também. Então, pessoal, até aqui tudo certo? Então, beleza. Aí depois você vai para a segunda fase, né? Que é a fase onde você vai executar o teste, né? Então, o teste que você escolheu na fase um, né? Qual é a solução que você pensou ali para aquela falha que você está tentando corrigir, né? Para gerar uma otimização. Uma falha é um ponto a desenvolver, alguma coisa que você acredita que vai gerar um resultado melhor. Você vai executar esse teste. Então, você precisa definir uma estratégia para testar essa solução escolhida na fase um e implementar esse teste e aguardar resultados. E aqui, pessoal, aqui varia muito, né, as possibilidades que você pode fazer, né? Então, eu não entrei muito em detalhes porque, cara, dependendo do processo que você está fazendo, as alternativas que você vai ter são milhões. Bom, são milhões. Então, cabe a você observar, né, observar como aquele processo ele está sendo executado, né, quais são as atividades e pensar nas possíveis, né, nos possíveis testes que podem ser feitos, né? Às vezes você vai
se é um teste que é executado por muitas pessoas ao mesmo tempo, como o exemplo que eu dei, sabe? Uma equipe comercial que tem 100 pessoas. Cara, pega uma parte da equipe, sabe? Tenta fazer um processo diferente com eles, né? Coloca uma etapa a mais, tira uma etapa. É sempre importante entender onde está a perda daquele processo, sabe? Como eu falei na fase planejar. Onde é que está a perda? Onde é que você está, né? Onde é que aquilo ali onde é que aquela saída daquele projeto, aquele resultado está sendo prejudicado? E atuar em cima daquilo. É, uma metodologia legal assim que as pessoas usam geralmente para pensar em novos testes é o design thinking, né? Que é quando você consegue, né, desenhar soluções, né? E a gente fazia isso na Luz, né? Algum tempo atrás, tudo que a gente queria implementar, tudo que a gente queria pensar em novas soluções, a gente colocava várias pessoas numa sala, a gente explicava o problema, cada um tinha um tempo para desenhar uma solução ou para pensar em uma solução. A equipe toda votava na melhor e a gente, né, na semana seguinte, a gente implementava a melhor solução. Implementava como um teste, né, e aguardava os resultados. É, e aí, ferramentas que vão ajudar, né, a controlar esse processo como um todo, né, esse processo desde o planejamento, passando pela execução, né, a gente tem duas ferramentas que pegam, né, esse ciclo inteiro, né, o PDCA, né, que, né, eu comentei aqui sobre a metodologia em si, e a gente tem uma planilha específica também para otimização de processos que vale a pena vocês darem uma olhada, que ela é a PDCA com algumas modificações, né, mais voltada assim até para otimização de processos. Então, vale a pena entrar lá no site da Luz, baixar a planilha, dar uma analisada, porque elas podem de fato ajudar nesse processo. Depois você vai para a fase 3, né, que é checar se os resultados do teste iniciado na fase 2 estão sendo positivos ou negativos, né? Então, o que que você vai fazer nessa fase? Você vai pausar a execução do teste iniciado na fase 2, né? Porque se você já está. Ou não, né? Você pode até fazer a checagem com aquele teste rodando ainda, até para definir se o teste vai continuar ou não, ou se já vale a pena, se você já tem um resultado conclusivo, né? E você vai analisar os resultados desse teste. Então, né, as planilhas que ajudam nessa checagem da Luz, pelo menos, são as planilhas de desempenho de processos em Excel, né, que eu já até falei na fase planejamento, onde você vai colocar ali as saídas dos processos, vai ver se alguma coisa mudou com o teste que você está fazendo, e a própria planilha de otimização de processos em Excel. E por último, você vai atuar, né, sobre o resultado que você acabou de checar. Então, a fase, né, de atuação é uma fase de tomada de decisão sobre o teste que você iniciou na fase 2. E quais são os trabalhos a serem feitos, né? Cara, se o teste é simples, simples, mas nem sempre é simples, né? Porque se o teste ele apresentou resultados positivos, você precisa, né, ou seja, melhorou o resultado do processo, então, sem piorar o resultado de outros processos da empresa e sem consumir mais recursos, ou seja, você conseguiu criar uma situação de maior eficiência para aquele processo, sem prejudicar outros processos, você precisa definir um plano de implementação daquele teste, né? Porque uma coisa é trabalhar numa empresa muito pequena, onde, legal, testou, é só implementar, legal, estamos acertados sobre isso. Outra coisa é você trabalhar numa empresa grande, que testar é uma coisa, mas implementar aquilo ali na rotina, na cultura da empresa é outra completamente diferente. Às vezes vai envolver até o treinamento de uma equipe. Então, no mínimo, o consultor ele precisa ir até o ponto onde você vai preparar um plano de implementação daquele teste, né? Não necessariamente você vai ser o cara que vai estar ali, né, implementando aquilo ali no dia a dia da empresa, mas no mínimo você tem que entregar para eles, cara, ó, aqui os resultados melhoraram, para implementar eu seguiria esses passos aqui, eu faria, né, eu seguiria esses planos de ação aqui que eu já preparei. E se o teste apresentou resultados negativos, né, ou seja, piorou o resultado do processo, ou consumiu recursos em excesso, né, você vai reiniciar o ciclo na fase um de novo, atuando sobre o mesmo processo, ou até escolhendo um novo processo para atuar, se você entender que, cara, esse processo aqui está muito complexo, vamos atuar sobre o outro. E, cara, uma coisa legal, assim, sobre, né, o ciclo PDCA e a otimização de processos como um todo, é que eu vejo muitas metodologias modernas hoje
que são, na verdade, o ciclo PDCA, que já existe há muito tempo, repaginadas, né? Por exemplo, na minha área, na tecnologia, marketing, todo mundo fala agora em growth hacking, que você tem que olhar o seu marketing de um jeito mais, né, testando e implementando, testando rápido e implementando. Cara, isso é ciclo PDCA e otimização de processos na veia. Só que acharam um nome mais bonito, né? Justamente buscando um posicionamento fora da gestão da qualidade, né? Para falar a língua da pessoa que trabalha naquela área, para criar uma nova metodologia. E eu vejo isso em até consultores, cara, que se apresentam, né, de formas diferentes, né? Mas no fundo, cara, os caras são excelentes otimizadores de processos, né? Tem consultorias famosas no Brasil por exemplo, otimização de melhoria do processo comercial, que quando tu vai ver, cara, é o cara que vai te prometer ali, eu vou dobrar as suas vendas, né? Vou dobrar o seu faturamento. Quando você vai ver, o cara atua sobre otimização de processos comerciais, né? Ele só arrumou uma proposta de valor mais bonita para falar para o cliente, para o prospect, para a audiência em geral. Então, assim, na fase de atuação, a ferramenta que eu costumo usar para definir plano de ação é a 5W2H, né? Você tem ali 5Ws, eu agora não vou lembrar 100% quais são, mas ele te faz 5 perguntas com W e 2 com H para você, que te obrigam a definir, né? Quanto tempo vai durar aquele plano de ação, quem é o responsável, né? Onde vai ser feito, por que está sendo feito, quanto vai custar, quanto tempo vai durar. Então, ela te ajuda a definir bem os planos de ação para determinada mudança que você quer fazer. Então, essa é uma planilha que ajuda bastante nessa. Já que se você for implementar, né, aquele teste na empresa, pelo menos você já sai, já mostra para o seu cliente uma coisa mais bem. Ah lá, o André trouxe aqui, ó. What, who, né? What que é o quê, who que é quem, que é o responsável, né? When é quando, né? Que dá uma ideia ali de cronograma não, de quando vai começar. O why é por que que está sendo feito aquilo, né? Sempre bom você iniciar um plano de ação com alguma motivação. How much é quanto custa e how long é quanto tempo vai durar. Ele falou que falta um W. Eu também não lembro qual é o W que falta, mas, cara, depois eu mando para vocês lá no grupo. É, mas essa metodologia ela ajuda bastante a definir planos de ação bem estruturadinhos. E aí é isso. Então, pessoal, eu tentei dar aqui um overview do que eu considero, né, otimização de processos, do que seria um bom produto de consultoria de otimização de processos. Como eu falei, né, para lançar de fato o produto no mercado, né, requer talvez um pouco mais de aprofundamento, mas acho que aqui o principal eu consegui trazer para vocês. E quais são os próximos passos, né? Então, opcional, né? Começar um teste grátis de 7 dias no Luz Prime, né? Na nossa plataforma ali faltava o where, que é o onde, né? Vai ser feito. Opcional, iniciar um teste grátis de 7 dias no Luz Prime, na nossa plataforma ali de planilhas, ferramentas empresariais, muito úteis sempre para consultores, porque tangibiliza bastante a entrega dos projetos de vocês. Analisar os métodos e ferramentas que eu mostrei aqui hoje. Eu vou mandar essa apresentação para vocês lá no grupo, já com os linkzinhos para cada produto, cada planilha que eu mostrei. Montar o seu MVP, né, do produto de consultoria. MVP é o mínimo produto viável, né? O que seria o meu escopo mais simples possível para colocar isso no mercado, a partir do esqueleto que eu apresentei aqui. Definir a sua estratégia de posicionamento de preço, como eu falei, quem vão ser vocês, né? Eu sou o cara de otimização de processos ou eu sou o cara que, sei lá, ajuda a reduzir desperdícios no processo de produção de pequenas e médias indústrias, né? Ou então, eu não sei, eu sou especialista em reduzir desperdícios, né, em algum processo ligado ao agro, né? Qual é o posicionamento que vocês vão ter? Qual é a estratégia de preço, né? Vai ser um preço fixo para um escopo fechado, né? Para um ciclo que vai ser anual e vocês vão rodar
sei lá, duas, três baterias de testes. Vai ser um projeto contínuo, onde vocês vão cobrar um FII mensal, né, e um bônus, talvez, por otimização né, por resultados obtidos, né? Eu até falei, não lembro quem eu respondi, mas que eu não gosto dessa precificação por resultado. Eu não gosto quando é estritamente por resultado, tá? Não gosto, ninguém trabalha assim, mas você ter um bônus por resultado, eu gosto particularmente. E aí, em seguida, assim, o caminho que eu faria né, se vocês estão dispostos mesmo a lançar esse produto, cara, primeiro, encontra pessoas com quem vocês podem testar, sabe? Tipo, quais são os clientes atuais que vocês têm que mais confiam em vocês, né? Com quem vocês têm um pouco mais de abertura, assim, para apresentar uma coisa que não está acabada, que vocês não têm experiência ainda. Cara, propõe ele de fazer um primeiro teste ali a um preço menor, sabe? Testa, vê como é que vai ser fazer esse processo todo, né? Vai aprendendo enquanto você faz. E, cara, com certeza depois dessa primeira experiência, já vão estar com um produto muito mais consolidado em mãos. Então é isso, pessoal. Em termos de otimização de processos, a gente tem uma hora só, sempre, uma hora é pouco. É um tema muito grande, a gente poderia passar dias aqui conversando sobre, mas, como eu falei, eu tento plantar a semente para estimular vocês de fato construírem esse produto, né? Cada um sempre tentando incrementar elementos próprios ali para criar a sua própria metodologia. Eu acho isso muito importante no mundo da consultoria. E já marca na agenda aí o nosso próximo encontro, né, na quinta-feira, sempre quinta-feira, no dia 18, né, como eu falei, quinzenal, às 19 horas de Brasília, vamos conversar sobre orçamento empresarial. Eu queria até perguntar para vocês se vocês têm algum tema que vocês, sei lá, gostariam que eu abordasse na consultoria ágil, algum tipo de produto específico, que seria legal a gente conversar sobre, cara, falem, por favor, porque eu tô aqui para a gente, finanças, diagnóstico, Ricardo. Cara, finanças é muito aberto, né? A gente pode falar de, sei lá, redução de orçamento, por exemplo, é finanças, né? Mas tá, apuração de resultados financeiros. Tá, um tema que eu gosto cara, estudo de viabilidade econômica, é um tema legal que dá para a gente fazer, falar de projeção, de um pouquinho de matemática financeira, não muito, apesar de eu ser formado em economia, eu não, é um tema que eu já não sou tão especialista mais, né? Abertura Filipe, de se novas você empresas. tiver a possibilidade de gerar alguma coisa para a área de logística, ia ser espetacular. Eu também coloquei aí dois links do Opa, Visage, que é essa ferramenta que eu falei para vocês, que é gratuita, e o módulo pago, ele tem uma coisa muito legal, que é você fazer simulações. Cada processo da sua cadeia, você vai definindo valores de produtividade. Isso na versão paga, ele vai te simulando quais são os outputs no final, então é bem interessante. Quem quer me fundo mesmo, cheguei a conversar com os caras, eles ficam na Holanda, é SW2MO. Aí, se vocês forem no site, vocês vão ver que os caras são tampa mesmo. Aí a simulação, assim, quando você tem um projeto de milhares, milhões de dólares, aí eles te fazem várias simulações. E, obviamente, no final das contas, isso acaba despejando input para um PDCA, mas é bem legal vocês fazerem uma varrida aí nessas ferramentas de simulação. perfeito, Reinaldo, obrigado. Aproveito até para falar que se a gente vai falar de logística, eu vou ter que te trazer como convidado, porque aí já é um tema que eu tenho mais Será um dificuldade. prazer, não tenha dúvida. Tem temas assim que eu acho que todo mundo gosta, por exemplo, orçamento de fretes é uma coisa muito legal. É parte de controle de pagamento de frete também, que é uma dor de cabeça para tudo que é tipo de empresa, desde pequenininho até o grandão, né? Todo mundo tem problema de orçar ou pagar, controlar pagamento de frete. São temas E assim. às vezes até escolher o melhor modelo. Eu já vi, cara, Isso. empresas muito pequenas que, cara, eles tinham dúvida, assim, se, cara, vai contratar um motoboy, se vai ter um
um furgãozinho, porque trabalhava com produtos muito que eram perecíveis, entendeu? Então, Exato. cara, é um tema legal mesmo, é um tema bem, Eu vou bem trabalhar com interessante. frota própria, eu vou trabalhar com transportadora, eu vou trabalhar com freteiro. Aí essa panela de coisas aí que sempre gera debate muito interessante. Legal, vamos amadurecer isso. Importação, aí, pô, aí vocês começam a me pegar. Eu trabalhei, eu trabalhei pouco, eu trabalhei com importação já, mas pouco, assim. Mas faz muito tempo também. Vou ter que dar uma. Porque vocês estão me fazendo estudar pra caramba também. Eu tô tendo que revisitar temas que eu. Cara, otimização de processo. Teve uma vez que eu fiz um projeto muito interessante numa pequena indústria no Rio de Janeiro, que era uma indústria de cerâmicas. E, cara, o resultado do projeto foi muito, muito legal, assim, porque, cara, o cara tinha muita variação no processo de produção. Tipo, até o pigmento da pintura influenciava muito no custo dele. Então, foi um projeto muito legal de fazer. O início foi difícil, né? Porque a minha equipe chegou com os cronômetros para ficar medindo o tempo que a galera fazia as coisas. O chão de fábrica já olha para você e fala: Porra, você vai me demitir, não, cara. Pode sair daqui que. O que vocês estão fazendo aqui? Famoso Mas apontador, né? é, é. Mas foi um projeto muito legal de fazer. Valuation é excelente. Valuation, eu gosto também do tema. Lá em cima eu falei do planejamento estratégico e BSC também, né, Felipe? O nosso primeiro encontro foi de planejamento estratégico. Eu É verdade. vou. Uhum. Deixa eu até mandar para. Manda aí, Diogo, para o pessoal, cara. A gente tem uma página agora com os encontros ali gravados. Então, quiserem mandar para as pessoas também, eu acho que, pô, tá sendo um conteúdo bem legal de fazer aqui com vocês. Então, show de bola, pessoal. Sobre o tema de hoje, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, possa responder? Show de bola, pessoal. Pô, eu fico agradecido aí pelas palavras. Boa. Então, bom, qualquer coisa a gente continua lá no grupo também, né? O grupo está aberto agora, vocês votaram aí para abrir. E, cara, até agora todo mundo está se comportando bem, né? Ninguém divulgou nada totalmente fora de mão. Então, vamos manter ele aberto. Show de bola. Qualquer coisa a gente continua conversando por lá. E, e é isso, dia 18, né? Já mandei. Vocês conseguiram, pessoal, colocar na agenda de vocês o evento recorrente? Tá tudo certinho? Então, show. Então, dia 18 a gente vai se encontrar de novo para falar aí de orçamento. Obrigado.